Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tenho o prazer de receber o meu colega, meu amigo Gilson Renato. Foi diretor de operações, colunista, diretor técnico, tem muita história para contar. E, Gilson, eu queria começar com você com uma marca desse programa, que é saber como é que você chegou à União, como é que começou a sua relação com a União, como foi o start de sua história com a União. Bem, Luiz, primeiro do que tudo, quero te agradecer pelo convite, né, por me dar essa oportunidade de voltar a essa casa. Você tem história, né, rapaz? É sempre um prazer muito grande. Você sabe disso, né, que você tem uma longa história também na União, e é inegável, qualquer pessoa que passa por aqui, né, por mais ou menos tempo, naturalmente desenvolve um carinho muito grande, né, principalmente pela história, né? Ou seja, todos nós somos jornalistas, temos formação jornalística aqui em João Pessoa. A gente sempre teve a União como referência, né? É a velha escola, né? Tá aí, num desses painéis aqui, tem Zé Américo dizendo que a União foi a primeira universidade dele. Pois é. Zé Américo, né? Foi ninguém não, viu? E principalmente hoje, né, que a gente vê, depois de tanta história, a gente vê a União resistindo, né? Bravamente, né? Bravamente, e fazendo uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Louvo a atual gestão e todas as gestões que passaram e que estão por vir, que reconheçam a importância de a União para a Paraíba, não só a importância histórica, né? Mas como laboratório de comunicação, né? Como realmente uma instituição, né, que pode fazer uma comunicação, promover uma comunicação de interesse público. Né? Esse é o potencial. Né? Pois é, mas você chegou aqui quando, Gilson? Como foi que vocês deram-se as mãos? Como eu te falei, eu sempre tive uma ligação indireta com a União, né? Sempre, desde o início, quando comecei a estudar, comecei a visitar, conhecia muitas pessoas, sempre via a União como visitante, né? Mas sempre bastante interessado. Aí o primeiro vínculo, digamos assim, mais próximo que eu tive foi exatamente como colunista, a convite de William Costa, né? Que ele fazia um caderno que era bem diverso, né? Tinha muitas pessoas que escreviam, e eu fazia uma coluna que era publicada aos domingos. Né? Esse foi o primeiro. Né? O tema da coluna era o quê? Era livre, eram crônicas. Né? Normalmente eram crônicas de tema livre. Né? E eu me lembro que eu buscava sempre escrever um pouco sobre as minhas memórias, né? Juvenis. Tão né? cedo, né, velho? Mas a gente já tem um bocado de história para contar. Não, hoje, né? Mas quando você começou aí, pelo que eu tô vendo... Era exatamente. Isso, nesse período eu tinha em torno de 28, 29, 30 anos, mas era basicamente isso. Eu até tenho curiosidade de rever esse material, que infelizmente eu não O arquivo está aí, preservadíssimo, e boa parte digitalizada, né? Que coisa maravilhosa, né? Nesse particular, inclusive, eu tenho como referência o nosso querido Fernando Moura, que é o maior e mais competente guardador de papel que a Paraíba tem, né? Pois é, sentou nessa cadeira aí há uma semana. Foi. Meu querido irmão, assim, de muitos projetos, e inclusive está num local que tem tudo a ver com ele, que é a Fundação Carlos Zé Américo, né? Mas aí, retomando, no início do governo de Ricardo Coutinho, né, eu recebi o convite para assumir a diretoria técnica aqui, né? Isso em 2011. E vim, né? E aí a gente começou exatamente um período de muitas mudanças, né? Até porque o governo, naquele momento, também mostrou a sua disposição de investir em a União, né? Então esse foi um momento, eu acho, muito bom, tanto para mim como para todas as pessoas que trabalhavam na União naquele momento e trabalharam a partir daquele momento, quando foram operadas as principais mudanças que hoje, né, dão à União, digamos assim, essa pujança que ela tem, né? A parte de equipamentos, a parte, inclusive, digamos,
de layout de produção, né? Muita coisa mudou ali, né? Ou seja, nós passamos, por exemplo, do PageMaker para o InDesign, né? Naquele momento que foi, só isso aí já dá uma história grande, com a participação importante de alguns funcionários aqui da União, né? Que alguns acreditavam que isso era impossível. Esses programas que ele se refere, o PageMaker e o InDesign, são programas de editoração eletrônica, onde as páginas do jornal são feitas, né? São diagramadas. Antigamente era tudo manual, régua de paica, diagrama, né? Aquela coisa. Hoje é tudo no computador. A primeira coisa analógica que aparece é quando grava a chapa, né? Exatamente. Que hoje já não grava mais nem a chapa. Tem máquina que grava diretamente já na impressora, né? Já na blanqueta, eu acho, né? Sei lá, uma coisa. Pois é, já é a digitalização interferindo do processo, né? Imagina, olha, antigamente tinha o quê, Gils? A gente fazia datilografado, redigia. Fazia o cálculo do espaço e do design que a página teria na máquina de calcular ou na régua de cálculo, com aquela régua marcando, traçando. Quando o friso era mais grosso, desenhava o friso mais grosso, não era assim? Aí depois vinha, aí ele começava o primeiro processo de digitalização compondo o texto, né? Mas depois ia para paginação, para emenda, para fotolito, gravação de chapa, enfim, todo o processo analógico. Hoje você vê, já ficava senta no computador, já faz a pauta, o repórter já redige, já vai para a página e já vai direto para a oficina, tudo sem você passando longe do que é analógico. A dificuldade que você tinha, por exemplo, de titular, né? Que hoje em dia você vai, o próprio programa já ajusta, né? Aumenta um pouquinho na lateral, na horizontal, na vertical e coloca o título certinho ali. Gilson, naquele tempo tinha que fazer as contas direitinho. 13, 2, né? Tem 13 toques, 2 linhas, não tinha como tinha conversa. Hoje você aperta, você expande, você aumenta, né? Você engrossa a letra, você afina a letra, sem mudar as características. E sem falar que no último recurso você diminui o corpo, o tamanho. E você pode diminuir fração por fração. Né? É totalmente diferente, facilita. Naquele tempo você terminava o texto, aí você ia para casa, aí o editor chamava e dizia, olha, você tem que escrever mais 2 linhas aqui que está faltando texto para você completar. Eu faço uma analogia, só para citar o exemplo, com a carta, né? Que você escrevia uma carta manuscrita, colocava naquele envelopezinho que nas bordas tinha verde e amarelo, né? Que a gente comprava nos Correios, e mandava, a pessoa ia receber uma semana, um mês depois, dependendo de para onde você mandasse, se você mandasse para o mesmo estado, para a mesma cidade, ou para outro estado, às vezes para o exterior. Hoje em dia, tu fala e vê instantaneamente, online, como se diz. Ou seja, onde você esteja, você consegue promover um encontro. Onde você estiver, não esqueça de mim, como diria Roberto Carlos, né? Pois é, rapaz. Então veja que mudança radical, né? Absurda. E assim, num período de tempo mínimo, né? E aí você vê também a própria qualidade de impressão, né, que você tem hoje, a história do colorido, né, que também foi uma conquista importante da União, né, de garantir a reforma feita na Cotrel, né, que possibilitou essa quarta cor, né, que só se tem aqui até a terceira. Foi também nesse período, a partir de 2011, que foi feito esse trabalho de recuperação na velha máquina impressora, que até hoje roda e roda bem aí. De 73, né, bicho? 73, 74, porque ela foi inaugurada por Hernani Sato, acho que 74. Você vê, são anos, né? 50. 50 anos. E ela continua aí. Né? Firme, entendeu? Né? E já foi assim, no processo de modernização para o offset, a União foi o que tinha de mais moderno, né? Porque o Norte foi pioneiro, mas o sistema da União já foi um sistema mais moderno. Foi um ano depois e foi bem mais moderno. Parece que foi naquela época que estava dando o salto. Exatamente. Né? E a indústria gráfica, ela sempre foi muito dinâmica, né? Sempre buscando mais soluções, melhor qualidade. E hoje a gente tem, né, apesar do digital, que substitui muito, né? Quando as tiragens são em pequenos números, né? Se são grandes tiragens, continua o offset sendo ainda a melhor alternativa. Né? Mas uma qualidade magnífica, né, que você tem de impressão.
Hoje, Gilson, inclusive a União comprou recentemente uma nova impressora offset, nem barulho faz. Porque é uma marca da offset, né? Porque roda, para rodar, evidentemente tem rolamento, tem engrenagem, tem, né? Uma série de peças na feitura da máquina que fazem barulho. Uma série que faz barulho, né? Ou sei lá, se quiser concordar com peças, fazem barulho. E a máquina é um silêncio. Você nem percebe que ela está trabalhando. Mas é uma rotativa ou é uma impressão plana? Não, é uma impressão plana, 4 cores. Quero ver, já vamos ver. A gente vai ver. Ela é, rapaz, impressionante. Uma página só, já sai a policromia pronta e o silêncio total. É uma Heidelberg. Uma Heidelberg, que sempre foi ponta aí, né? É alemã, né? Aquela coisa. É muita qualidade. Mas Gilson, voltando, aí você escrevia mais sobre suas memórias, as coisas da cidade, sua relação. Você é pessoense? Sou. É daqui mesmo, né? Sou da República Independente do bairro dos Novais, aqui bem pertinho. Do bairro dos Novais. Eu sou da República Independente de Jaguaribe, que é bem pertinho também, né? Ali, termina Jaguaribe, Cruz das Almas, bairro dos Novais. Né? Jaguaribe, inclusive, também foi, eu considero o meu bairro, né? Porque foi o bairro onde eu estudei, né? Então eu fiz da 5ª à 8ª série no estadual do ABC, né? Que era bem pertinho da tua casa. Estudei lá também, estudei lá também. Estadual do ABC e depois escola técnica. Né? Eu também fiz escola técnica. Passei 7 anos aí da minha vida direto lá em Jaguaribe. Pois é. Tomando uma na feira de quarta-feira, quando terminava a aula na escola, na terça-feira, né, que geralmente era aquele turno imenso. Por exemplo, no meu caso, eu tinha aula de manhã do curso normal, né, que eu fazia mecânica. À tarde tinha aula prática ali naqueles equipamentos torno, fresa, né, serras. Então você foi aluno de João? De João. O nego João Grande. E à noite, laboratório de Física e Química. Além de, antes do laboratório de Física e Química, de 5h30 às 7, coral. Era. Como eu morava bem pertinho, era uma beleza. Eu morava numa rua que termina no mercado. Ela sai do Tribunal de Contas e termina no mercado. Brigadeira Eduardo Gomes. Aí, dali para a escola, era um pulo, rapaz. Realmente era uma vantagem, né? E que sorte a nossa, né, de muita gente também, que tivemos ali a oportunidade de estudar numa escola como já naquele tempo era, né? Super organizada. Um diferencial, né? Muito. Não lembro de uma aula vaga. Não existia isso, não. É uma estrutura maravilhosa, desde a parte didática de uma forma geral, você tem apoio também de esportes, você tinha laboratórios, você tinha inglês, você tinha música, tinha coral. Música, tinha coral, tinha banda, né? Tinha tudo. E além do mais, você veja, era uma instituição, ainda hoje eu acho que é assim, onde tudo funcionava. Da manutenção que mantinha todas as lâmpadas acesas, né? A limpeza. Sem falar, claro, na didática, na qualidade do ensino, que a escola era uma referência, né? Eu me lembro que na minha turma tinha 31 alunos e 28 passaram no primeiro semestre do vestibular para mecânica. Entre mecânica em João Pessoa e Campina Grande, 3 passaram para o segundo. Pois é. Era... O padrão de ensino realmente... a qualidade ainda hoje é assim, né? Mas, Gilson, repara, aí você ficou ali com suas memórias na coluna, falando das suas coisas da cidade e tal, aí, de repente, foi alçado a condição de diretor. Na realidade, eu no período... eu estava como diretor de rádio e TV na prefeitura, né, quando recebi o convite de vir para cá. E já tinha uma certa experiência com gestão, né? E aí vim para cá. Aí assumi isso junto com o próprio Fernando Moura, com o Albiés, depois chegou o Walter Galvão também, né? E formamos uma equipe, realmente me dava muito prazer trabalhar, né? Até hoje tenho ótimas memórias. Entrar aqui na União, estar nesse espaço para mim, realmente é uma coisa emocionante e motivadora, né? Afetiva mesmo, né? Muito afetiva, né? Você, quando chegou aqui, você tinha experiência de, por exemplo, edição? Ou só a coluna antes mesmo, né? Não, é o seguinte, eu tinha, porque como eu sempre fui da área de TV, né? Minha parte original, sempre trabalhei com televisão, né? Mas aí, como assessor de imprensa, né, eu já tinha uma relação com gráficas, né? E
E como sempre fui curioso, né, eu sempre gosto de saber como é que as coisas acontecem, né? Em televisão também, né? Em televisão, eu lembro dos colegas repórteres, jornalistas, não queria nem saber de edição, né? Eu sempre fui muito curioso de como é que edita, como é que grava, qual é a melhor forma, tal, né? Como é que transmite, né? No caso do impresso também, então, eu sempre fui muito curioso, então eu já entendia um pouco, né, de como é que as coisas funcionavam, mas um pouco mesmo, né? A escola foi de fato a união, né? E a amizade que eu fiz aqui com os técnicos da área da impressão, né? Os desafios, né, que a gente tinha, né, da própria máquina, né, que a gente tinha que trabalhar todo dia com as deficiências da máquina, os problemas constantes que aconteciam, né? E aí isso realmente foi uma escola muito interessante, né? A relação com Recife como fornecedor de papel, como fornecedores de equipamentos, então foram várias as vezes que de repente eu estava aqui, tem que ir no Recife comprar uma peça, comprar um papel e tal, né? E lá a gente teve muito apoio também da gráfica oficial de lá, né? Que é me foge o nome, né? Eu lembro do Ricardo, sempre foi uma referência para a gente também, exatamente fazendo essa parceria e fazendo o jornal. Do ponto de vista de projetos na União, o que foi que você, nessa sua gestão de diretor técnico, você já deu uma pincelada aí, falando que foi uma época de muitas mudanças, inclusive com a mudança da redação, né? A mudança física, o projeto arquitetônico, ergonométrico, enfim, o trabalho para acomodar os jornalistas. Físico, né, como eu estou falando, mas que projetos, por exemplo, que cadernos, que iniciativas junto ao Correio das Artes, que é um suplemento tradicionalíssimo aqui da União, e, enfim, o que foi que você transformou de ideia em... Eu acho que a principal delas foi exatamente a gente dar regularidade ao Correio das Artes, né? Porque o Correio das Artes, que tem essa história tão longa, né? Essa longevidade, mas ele não tinha uma periodicidade marcada, né? Ou seja, passava um mês, às vezes 2, 3 meses saía sequenciado, às vezes passava 2, 3 meses sem sair e tal, tinha muito problema nesse sentido. Muito hiato, né? Aí nós conseguimos dar essa periodicidade, né? E conseguimos também dar uma estrutura ao Correio das Artes que garantia essa periodicidade, né? E aí nós tivemos como editor o próprio William, né? William Costa, que hoje é nosso diretor técnico. Exatamente, que é o nosso diretor, que é meu compadre, né? Tenho o prazer de ser o padrinho da Mariana, que é a filha do William. E aí ele era no primeiro momento esse editor, aí o Linaldo passou também e tal. Ou seja, e essa é uma das coisas que eu considero mais importantes, né? Aí depois tem a história da transformação para a União Colorida, né? Isso também foi um passo fundamental. Mas qual foi a jogada aí? Porque, por exemplo, eu trabalhei na União em 90, até 94, 96, agora não me falha a memória o ano exato, mas eu fui editor e a gente já editava a primeira página com foto colorida. Mas veja bem, você tinha a primeira página, aí a dificuldade era grande, por quê? Porque você tinha três núcleos de impressão, né? Aí a gente vem e implanta um quarto núcleo de impressão, que é a quarta cor. O estágio, né? O quarto estágio, exatamente. Porque para você ter o colorido, né, você tinha que ter uma inversão da máquina. Né? O amarelo era direto no papel, em vez de passar na blanqueta. Exatamente. Então, com esse quarto estágio, né, então veio a possibilidade de praticamente sem perda nenhuma de tempo, você rodar o jornal inteiro, né, que havia essa possibilidade, essa opção acho que até hoje de que o jornal não seja todo colorido por questões econômicas, no caso, né? Mas, tecnicamente, hoje há essa possibilidade de você rodar o jornal, coloca a lâmina de um lado e sai ela com as 4 cores do outro lado, né? Então, essa foi outro passo importante. A redação, particularmente, eu acho muito interessante, porque a gente passou a ter, eu acho que a redação mais confortável e mais adequada para o exercício do jornalismo, acho da Paraíba. Acho que não tem nenhuma outra instituição que tenha uma redação como essa que nós estamos hoje, aqui nesse momento. Então, foi muito bom, por quê? Porque deu mais conforto aos jornalistas, mais espaço, né? Você tem núcleos, né,
as ilhas, né? Você veja, Gilson, uma coisa simples. Esse cenáriozinho, esse estúdiozinho que a gente está gravando aqui, é uma sala de entrevistas. Pois é. Eu estou ocupando ele emprestado, certo? Nesse projeto Memórias da União, por conta, claro, desse painel maravilhoso, né? Que mostra aí primeiras páginas icônicas ao longo da história. Mas quando ela está desocupada, os colegas que precisam fazer uma entrevista, ou uma pessoa presencialmente aqui, ou por telefone, ou às vezes até por aplicativos de mensagem, vem para cá e faz. E fazem isso, né? Os colegas fazem isso. Aqui, porque você vê, fica silencioso, você pode tratar tranquilamente, né, sem nenhuma perturbação. E também a própria revisão. Às vezes vem para cá, às vezes precisa, por exemplo, um trabalho para recuperar alguma coisa na sala de revisão, e eles estão aqui, trabalham aqui. Então você veja, a União, ela sempre se preocupou em dar o lugar certo para você exercer aquela função que você está treinado e foi contratado para isso, né? A redação, como você disse, as ilhas, né? Os computadores, sempre computadores assim, modernos, né? Ninguém tem um top de linha, porque nem é preciso, né? A gente não vai nem usar, mas tem, né, equipamentos que permitem. Essa coisa dos computadores também, foi naquele período também houve as compras dos computadores e a gente passou a ter todo o espaço, né, dentro das ilhas editoriais, você tem cada espaço com um computador, cada um com 4 computadores, que eu acredito que até hoje é desse jeito, eu não observei, né? Então, foi uma coisa importante também buscar esses equipamentos de acordo com a demanda, né? Ninguém ficava mais esperando um computador para trabalhar, né? Além da própria estética, né? Você entra, a redação é gostosa de você estar. É um ambiente muito agradável de trabalhar, né? É um né? ambiente agradável, onde você está, você vê todo mundo, a questão da necessidade da comunicação, de você ver todo mundo e tal. E isso foi muito importante, como também a passagem da redação para a gráfica também, né? Ou seja, a interligação, né? A interligação que passou a ser direta também, né? Você descer a página, você já abre lá na gráfica diretamente, também é uma coisa que ajudou muito, né? E até um detalhe que eu acho que eu sempre busquei muito isso, até porque poucas pessoas entendiam essa necessidade, né? Às vezes eu defendia isso em reuniões além da União, que é aquela coisa de que você precisa ter um padrão eletrônico nos computadores, principalmente dos editores, dos diagramadores, né? E a gráfica, ou seja, você tem que ter uma linguagem só. Por quê? Porque simplesmente você às vezes tem um computador, né? Para aquele computador, o azul é uma coisa, né? Aí o cara edita, tem um azul daquele jeito, quando chega lá na gráfica que o cara abre o arquivo, o azul é outro, é completamente diferente. Até aquele detalhe, Gilson, que você diz assim, que o preto é a mistura de todas as cores, né? Exatamente. E também tem o preto, que é o preto mesmo. E são diferentes, o resultado é diferente na página, né? Pois é, então tem que ter esses cuidados, Então, esse alinhamento, né, é uma coisa muito importante e precisa ser cuidado diariamente, né, para que todo mundo fale a mesma linguagem, né, senão você tem resultados super diferentes. Você vê num computador o resultado da página é um, no outro é completamente diferente, depois que passa pela máquina, depois que está impressa é uma terceira coisa que não estava planejada. É verdade. Até porque, por exemplo, quando você lida com o projeto no computador, as cores têm uma característica porque elas são geradas por luz. E quando você tem ele impresso, foi massa, né? Foi algo analógico que manchou a página, né? De uma forma... É completamente diferente. Completamente diferente. Ô Gilson, e você, quando deu esse salto, saindo da coluna para a diretoria de operações, obviamente assumindo muito mais responsabilidade, né? Você sentiu alguma dificuldade grande? Na realidade, foi um desafio muito importante para mim, né, como jornalista, como um trabalhador na área de comunicação, né? E principalmente o desafio foi maior pela equipe porque eu vim para cá, né? E o superintendente era Fernando Moura,
que é um cara que não tem juízo exatamente porque tem juízo demais. Né? Então, quando erra, acerta 2 vezes. Exatamente. Fernando é aquele caso, é o tempo todo criando, querendo transformar, melhorar as coisas, né? E aí foi muito interessante, foi um desafio muito grande, mas eu tive um apoio muito grande também do próprio Fernando, também da Bia, que já estava por aqui, né? Que éramos, dizendo assim, o corpo de direção da União e da própria equipe aqui, né? Como eu sempre tive muita facilidade de perguntar, né? De aprender por É isso. do ofício. Aí foi muito bom, mas aí a gente fez coisas, inclusive falando mais uma vez do projeto, o levantamento que nós fizemos, chegamos a ir até o Rio de Janeiro, por exemplo, a Biblioteca Nacional para pesquisar, né? E recuperamos o número 1, a edição número 1 do jornal, que para a gente foi uma coisa maravilhosa, né? A gente chegar no aniversário da União com a edição completa do jornal número 1, que a Paraíba não tinha, né? Que a gente recuperou, acho que o Fernando deve ter falado sobre isso com você, né? E a partir daí, aqueles projetos semanais também, em relação aos cadernos específicos, principalmente ligados na área de cultura, né? Então, foi esse desafio foi um pouco facilitado por essa experiência que eu tinha de trabalhar na assessoria de imprensa e já conviver um pouco com gráfica. Mas foi todo um repertório, né? Diferente, né? Que eu tive que me apropriar naquele momento, mas o que eu acho que deu muito certo, não pelo meu trabalho apenas, né, mas da equipe toda, né, inclusive também do pessoal da União, inclusive figuras como jurássicas, né, que estão aqui, alguns deles, a maior parte já se aposentou, né, que eu estou falando aí de 2012, 2013, ou seja, 11 anos atrás, mas aí o pessoal estava muito motivado também naquele momento pelas próprias condições de trabalho que melhoraram na medida das possibilidades, e aí sim a gente começou a dar uns passos importantes. Eu não sei se você concorda, mas a gente que ocupou gestão na União, como editor, como diretor, como repórter especial, ou um editor setorizado, a gente nunca teve dificuldade, porque todo mundo sabe a linha editorial da União. A União é um órgão do Estado e é porta-voz do governo que está em exercício. Claro. Tá certo? Então, como isso não deixa dúvidas em relação aos posicionamentos da União, como é que a União deve se portar, o que é que a União pode agredir como notícia, o que é que a União não pode agredir como notícia, a agenda positiva do governo, essas coisas que são muito bem claras, a gente tem uma espécie de espaço livre para desenvolver o jornalismo no que diz respeito a todas as outras áreas. Aí eu pergunto, você teve algum choque, especialmente já que você participou de processos de mudança operacional, com novos equipamentos, e também participou do projeto, por exemplo, de implantação definitiva das cores dos cadernos, em mais de um, obviamente, né? Porque um já existia há algum tempo, a primeira página, e também no que diz respeito a esse choque tecnológico que a gente sofreu, né, ao longo dos últimos 30, 40 anos, que foi não apenas a transformação no offset, mas depois do offset o computador invadindo as redações, as mulheres invadindo as redações, né, que a gente ainda pegou um tempo que não era tão fácil, não. Não era de jeito nenhum. Esse processo todo, realmente, esse dinamismo todo, né, que a gente viveu, foi facilitado exatamente, eu acho, pelo espírito do governo, né? Porque eu acho que trabalhar na União pode ser difícil em um governo ruim, em um governo que não executa, que não faz as coisas acontecer, né? Mas um governo como foi a partir de 2011, o governo exitoso, no caso de Ricardo, e esse sequenciado agora pelo João, né? Onde as coisas realmente acontecem, né? Então, quando você precisa criar alguma coisa, fazer um trabalho publicitário, em vez de fazer um trabalho jornalístico, né? Sem compromisso nenhum com a verdade, mas apenas querendo vender alguma coisa, né? Fica mais difícil. Mas no caso da União, nesse período todo, né? Você vive isso nesse momento, eu acho que a coisa é bem mais facilitada para o exercício do jornalismo e também da gestão. Eu acho impressionante, Gilson. Todos os dias a gente tem que divulgar uma informação positiva
a respeito da gestão, sem que seja pressionado por isso, só porque acontece. É a ponte não sei de onde, é a estrada não sei aonde, é a passagem de nível não sei das quantas, é água, Rapaz, um protagonismo impressionante de realizações que você não precisa inventar, não. Você diz, não precisa fazer marketing, não. Basta divulgar o que está sendo feito. Exatamente. Né? Porque muda a realidade das pessoas e muda para melhor. E outra coisa também na questão da linha editorial é que você, estando num contexto desse, reconhecer que você não precisa dourar a pílula, né? Não. Conta a história, diga o que está acontecendo. Basta isso. Basta isso. Então isso realmente foi muito positivo nessa experiência. E essa coisa da modernização, né, como desafio, né, porque é uma característica da nossa geração, né, nós saímos do completamente analógico, né, nós lembramos do tempo que o computador era um projeto, era uma coisa estranha, né? Eu lembro até Gilson, a gente fazia televisão com carbono, Gilson. Máquina de datilografia tipo grande e carbono, 5 ou 6 folhas de carbono, porque a gente tinha que direcionar para os outros, para o áudio, para o vídeo, para o comercial, para o estúdio, para todo mundo acompanhar o script, né? O roteiro do telejornal, por exemplo. Hoje... As máquinas, inclusive, com aquela tipagem maior. Não é isso que eu estou dizendo, tipo grande? Que eu trabalhava lá no Norte, até hoje, eu trabalhava com o Galvão, quando a gente dividia uma sala, e às vezes o Galvão ficava reclamando comigo que eu batia muito forte nas teclas. Exatamente Porque tinha que imprimir 6, 7 laudas de carbono, né? De cópia em carbono, e não podia errar. Exatamente. Era quase que com uma punção em cada tecla. Porque se você errasse o locutor, né? De repente, olha o tropeço. Aí essa experiência que nós passamos, né, para hoje, né, o próprio TP, né, o próprio teleprompter, que já era em si uma novidade. Pois Mas você tem um operador de teleprompter, o cara que sai com um papelzinho. Passando no esteiro e uma câmera lendo para ampliar, né? Para o locutor de longe ver. Hoje em dia tudo no computador. Tudo no computador. Hoje em dia você tem um TP que lê junto com o apresentador, mantém a linha de texto sempre no centro do vídeo, né? Na velocidade, através de inteligência. Porque cada apresentador tem a sua, né? Tem a sua, na velocidade do cara. Então ele mantém aquela regularidade. Antigamente não, era um operador de telefone empurrando um papel para que a câmera que estava em cima filmasse aquilo para a Então nós passamos por tudo isso para vir exatamente para esse período da inteligência artificial. É um mundo novo que se abre aí, né? O fato da experiência com o jornal lhe ajudou, por exemplo, na produção, no texto? Sim. Porque eu achei fundamental a minha experiência anterior como jornalista de impresso para poder desempenhar as funções que eu desempenhei em televisão sem nenhum problema. Com certeza, com certeza. Eu fiz o caminho contrário. O caminho ao contrário, exatamente. Comecei na TV, então na verdade, quando eu entrei, fui trabalhar no impresso, minha primeira experiência foi no Momento, né? Ainda naquela época de Walter Santos, que trabalhava anexo ali a Cabo Branco. A TV Cabo Branco, exatamente. Pronto, a minha experiência foi ali. Então, naturalmente, essa coisa de você pegar 3 pautas de 2 horas da tarde e de 7 horas da noite você tem que entregar os 3 textos prontos, né? É uma loucura, né? Para mim, que era de TV, né? Que era aquela coisa que o que é que você precisava escrever? Você escrevia, claro, o texto da matéria, você escrevia as passagens, né? Os stand-ups, né? Os offs, né? Mas coisas muito mais reduzidas, né? Não eram tão ricas de informação como obrigatoriamente o impresso precisava ser. Então, essa experiência, quando eu vi para o jornal, aí a coisa realmente clareou, que você se acostuma um pouco com a velocidade, né, que a demanda lhe impõe, né? E realmente, para a produção, realmente é uma coisa... todo mundo devia fazer, na realidade, esse caminho, né? Todo repórter de TV tinha que passar por uma redação, por um exercício desse, porque facilita muito, a coisa flui com muito mais facilidade. E às vezes, Gilson, o fato de você escrever para jornal, como você tem que ter o compromisso de escrever corretamente, de acordo com as regras da gramática, né, da língua, você acaba levando isso para a oralidade, né? E você faz o seu trabalho na televisão também de forma correta, porque a gente vê tem muita gente viciada, né? Ou cometendo erros, repetindo problemas, porque nunca teve
que o compromisso de escrever corretamente, porque senão o colega vai dizer, não, rapaz, peraí, tá botando crase antes de palavra masculina, não existe não, analfabeto. Não é assim não pode não. Leva logo o cascudo. Não leva logo o cascudo, no bom sentido, mas leva, né? Peraí, rapaz, o sujeito tem que concordar com o verbo, essa regra não tem exceção não, vou escrever de novo, né? É verdade. A gente sabe que isso é comum em jornal, há inclusive um folclore imenso de muitos chefes de reportagem rigorosíssimo, como é o caso de Frutuoso Chaves, que foi chefe de todos nós, professor de todos nós, né? Que Frutuoso era muito exigente, entendeu? Com a qualidade do texto. Tive a sorte de trabalhar com ele também. Eu trabalhei com ele e ele foi meu editor no Norte. Depois nós trabalhamos também no Jornal da Paraíba. Aí eu fui o editor dele, ele escrevia os editoriais. Assim como Frutuoso, Sebastião Lucena, Helena Guimarães, cada um mais exigente do que o outro, cada um assim, mais criativo do que o outro, porque as pessoas têm suas características, né? Mas todos extremamente exigentes com a correção do que você escrevia. Além do fato de que a gente teve editores maravilhosos, né? Por exemplo, o caso de Aguinaldo Almeida, que era um cultor do texto, né? Pois é, tanto Aguinaldo como Frutuoso tem uma característica importante nesses camaradas, era que ele não dizia apenas que estava errado, né? Mas ele dizia, faça assim que é mais fácil, né? Dava os caminhos. Eu me lembro de Aguinaldo nessa época de mudança tecnológica. Aí a gente escrevia uma palavra, quando a palavra estava errada, o Word grifava, né? De vermelhinho. Pois Aguinaldo mandou tirar o aplicativo do programa dele, porque ele disse que não queria que o Word lembrasse ele, não. Ele mesmo queria se lembrar. E ele sabia mais do que o Word, porque o Word repetia um padrão e um processo e às vezes se atrapalhava, mesmo se confundia. E ele não se confundia, não. Cuidava do português ser corretamente. Me lembro dessa brincadeira dele que ele fazia. Exatamente, quem tem esse potencial na caixa, tudo bem, né? Tem gente que não dá para dispensar. Não, tem gente que não dá para dispensar, não. Mas me diz uma coisa, eu falei se você sentiu algum choque nessas mudanças que você enfrentou aí como coleguinha e alçando seus cargos, o trabalho na União. E do ponto de vista da surpresa que foi para você a nova tecnologia, de você de repente não estar precisando localizar o cara por aquele telefone que a gente chamava antigamente de, né, o pé de burro, o pretinho, né, que a gente ligava para as pessoas, mas que de repente você passou a ter acesso às pessoas por mensagem, por e-mail, a comunicação foi facilitada porque mesmo que a pessoa esteja no local que você não consiga falar com ela por telefone, ela pode ver sua mensagem, né? Dizer, eita, Gilson está querendo que eu fale aqui sobre a física nuclear, né, a partir da energia solar do laboratório da UFPB, sei lá, estou criando uma bobagem aqui agora só para ilustrar a nossa conversa, mas eu não posso falar para ele aqui, mas peraí, eu vou dar uma resposta a ele. Diz, Gilson, entro em contato com você daqui a uns 20 minutos, estou numa reunião. Você sabe que a informação vai chegar, não é? É verdade. É uma tranquilidade muito grande. Você passa a ter um controle, você passa a ter também a possibilidade da cooperação, né? Que você, por exemplo, antigamente o trânsito, né, de uma forma geral, entre o local da reportagem e a redação, né, era um vácuo de comunicação, você não tinha, né? Hoje em dia, é claro que tinha o SMS no primeiro momento, depois tinha aquele radinho, como você falou, que o cara escutava, fazia aquele chamado e tal. Mas hoje em dia você tem a possibilidade, inclusive, de cooperação. É instantânea. Você tem, eu fiz uma matéria aqui, eu preciso saber sobre energia nuclear, sobre fissura nuclear, o que é isso? Pesquise isso aí, porque quando eu chegar eu vou precisar dessa informação para... E às vezes, Gilson, o que eu acho mais bacana ainda é a seguinte, por exemplo, você entra em contato com um professor da universidade para falar sobre um determinado assunto, certo? Sobre a posição das estrelas no hemisfério sul depois do equinócio da primavera. Né? Aí tem um professor que vai falar. Mas aí o professor diz, Gilson, tem um cara na Universidade de Nova Delhi, Mr. Chakar não sei o quê, isso é tudo ficção, né? Mas... vamos lá, que é especialista nessa coisa. Aí passa o e-mail do cara, passa o número do cara, você manda, a única dificuldade vai ser a língua.
Mas mesmo assim tem um tradutor que é. você faz e manda para o cara e o cara responde e você de repente na sua matéria, na União, você tem a posição mais avançada do ponto de vista acadêmico, porque o cara está ali. Né? Aí isso eu estou falando dessa coisa de... As distâncias físicas foram diluídas, né? Não existe mais. Né? Aí você fala sobre sociologia, sobre política, sobre tudo. Você vê ao vivo. Você viu o ataque às Torres Gêmeas ao vivo. Você vê as guerras hoje, parece videogame, ao vivo. Né? Você vê o caba querendo matar um candidato a presidente como houve na eleição americana, ao vivo. Ao vivo, tudo. Não é verdade? Então, é por isso que eu digo, como foi, do ponto de vista jornalístico, essa nova tecnologia colocada à disposição? Na realidade, o primeiro desafio é você dominar essa tecnologia, né? Porque a partir daquele momento, né, a gente começou a ter sempre uma perspectiva de novidades, né, de transformações tecnológicas, de facilitações tecnológicas, que passou a ser um desafio para todo mundo se posicionar, né? Ou seja, por mais que a gente corra, a tecnologia sempre está um pouco mais à frente, né? Mas aí, isso tudo, você sabendo usar em favor do seu trabalho, realmente veio facilitar, por tudo que você falou aí, a questão da facilidade de pesquisa, né? Facilidade de contato, né? Aprendizagem de outra... qualquer tema, você joga um tema, por exemplo, digamos o próprio Google ou alguns sites mais especializados, você joga um tema e você já tem a possibilidade de ter 5, 6 textos que tratam aquele tema, 5, 6, 10 cientistas técnicos que trabalham. Podem falar sobre aquilo, né? E isso veio facilitar e dá muito mais qualidade, né? Tá bom. E agora o desafio da inteligência artificial? Rapaz, essa é... Para quem trabalha com redação, por exemplo. Porque você vai jogar lá e ele vai responder. Você, no máximo, vai precisar ajustar dentro do estilo que você está escrevendo. Se é uma reportagem, se é uma crônica, se é um artigo, se é uma coluna, se é um... Enfim, mas você vai ter quem lhe disponibilize imediatamente as informações que você precisa e já na forma de um texto. Exatamente. Eu acho que a dimensão real disso, né, a gente só vai perceber daqui a 5, 10 anos. É claro que isso é um processo dinâmico que está acontecendo, não para de acontecer, ele está acontecendo a todo instante. Mas esse resultado do relacionamento, de como você vai se relacionar com essa tecnologia para atender a sua demanda, por exemplo, na área de jornalismo, é claro que é um novo aprendizado que a gente vai galgar isso paulatinamente. Mas eu acredito que, primeiro, né, vai se exigir uma qualificação muito maior do jornalista, exatamente por quê? Porque o arsenal de informações que ele vai ter, né, vai ser muito maior, a possibilidade, as possibilidades, por exemplo, de abordagem de determinado assunto também vão ser muito, muito ampliadas, e aí vai caber o cara tanto a questão do feeling, né, como também de apropriação dessa tecnologia para ter o resultado. Agora, o que mais me preocupa nesse caso, né, é exatamente a demanda para esse trabalho do jornalista, que cada vez é menor, no sentido de que você tem essa coisa do pueril, de que não importa, né? As pessoas não estão muito mais, falando de uma forma geral, não estão muito mais interessadas em se aprofundar em determinados assuntos, né? Então, essa questão da especialização também vai ser fundamental, porque você vê hoje, até hoje, às vezes no meu trabalho, às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Gilson, o texto ficou grande, né? Realmente, você vai ver. Hoje você só produz textos grandes demais. Né? Por quê? Porque as pessoas querem 3, 4 frases, 5 frases, né? Não querem mais a informação, né? Querem apenas um toque. Eu me lembro, Gilson, a propósito disso que você falou da pesquisa, e a gente perdeu recentemente um colega genial, que foi o Carlos Aranha, que se notabilizava na redação pela pesquisa. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente, estourou a Guerra das Malvinas. A Aranha disse, olha, ninguém me perturba que eu vou fazer uma pesquisa. A Aranha se trancou no arquivo da União, aí pegou aquelas enciclopédias, Delta La Russa, Britânica, não sei o quê. Rapaz, horas depois, volta a Aranha com um material de pesquisa, dizendo o que eram as ilhas, como elas tinham surgido, a briga, o histórico das desavenças entre Inglaterra e Argentina, o governo militar na Argentina querendo encontrar uma forma de unir o país,
e esquecer um pouco o que a ditadura estava fazendo. Rapaz, a Aranha chegou com o material perfeito, mas depois, digamos, de umas 3, 4 horas de pesquisa, e você sabe que a Aranha era muito rápido, né? Era o datilógrafo exímio, que chegava, inclusive, a conversar com você um assunto e escrever sobre outro. Né? Ele era um negócio fabuloso. Mas você imagine hoje, você vai no chat desse aí, o GPT, o Gemini do Google, e bota Guerra das Malvinas. Ponto. Ele já vai te trazer informação suficiente para tu encher umas 5 páginas, um caderno todinho. E se você se aprofundar com governos na Argentina e na Inglaterra na época da guerra, né? O apoio das nações sul-americanas e dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ficaram com a Inglaterra e os sul-americanos com a Argentina, e lá vai aquele negócio. Enfim, você tem instantaneamente a informação disso. Entendeu? Você, às vezes, pode até faltar a você, né, o olho crítico para fazer a triagem ali da informação que você vai querer, de tanta informação que vai estar à sua disposição. Aí, nesse caso, a inteligência artificial, em determinado momento, ela realmente vai ajudar muito nesse sentido, porque uma das coisas mais absurdas que tem da inteligência artificial, né, pelo que eu tenho me relacionado com ela até agora, né, pesquisado, visto, é exatamente a capacidade de mutação, né, e de qualificação que ela tem, né? Ou seja, o trabalho, né, como acontece um pouco com o ser humano, né, mas com ela de forma precisa, cartesiana, né? Então, quanto mais ela trabalha, mais ela aprende. Né? E ela aprende tudo que ela manipula. Não, que é uma característica do ser humano, né? Só que ela aprende numa velocidade estonteante, né, amigo velho? Ele não esquece, né? Diferente do nosso. Exatamente. Quanto mais velha, melhor, né? Melhor, exatamente. Mais sabe. A capacidade de processamento também, que vai muito mais rápida, né? Um negócio gigantesco, absurdo. E está acabado, né? Assim, eu digo, acabado o texto, está lá, pronto. Você pode fazer uma modificação, diz, não, esse aqui era para botar no qual, né? Ou então, não, eita, aqui ela fez referência a 2 assuntos, mas eu acho melhor dividir esses 2 assuntos, abordar um primeiro e um depois, ao invés de fazer essa abordagem muito superficial que ela fez. Você pode fazer essa crítica, que é característica do ser humano, isso aí a gente não vai perder não, né? Mas que a velocidade é o diferencial, Gilson. Você vê que o que vai continuar sendo humano é questão de estilo, né? Eu acho que é claro que a inteligência artificial também vai ter essa possibilidade de imitar estilos, né? Eu digo, escreva uma crônica by Carlos Aranha, baseado no texto de Carlos Aranha, ele vai e faz. Não, faça um poema sobre o encontro de velhos amigos, como se fosse Carlos Drummond de Andrade. E ela vai fazer aquilo. Então, nisso a gente vai chegar. Mas mesmo assim, então você ainda vai ser, você como escritor, você como jornalista, vai sim ter o seu estilo. Acho que isso vai valer, vai ainda em algum momento ser importante, porque aí é uma questão de estética, né? Ou seja, o bom escritor realmente, quando você chega perto dele, seja um jornalista, seja um poeta, seja um escritor... Um prosista, né? Um prosista. Ou seja, você... Prosador, né? Quando você chega com ele, quando você se relaciona com ele, você se sente tocado. Pô, eu gosto desse estilo, eu gosto da forma. Eu acho que isso vai sobreviver. Mas a inteligência artificial, por essa sua facilidade de se auto-inventar permanentemente e não esquecer os registros anteriores, né? E poder, pela capacidade de processamento, processar todas as informações em função de uma demanda ditada ali para ela, é um negócio realmente absurdo. Né? Gilson, e aí? Colunista, diretor, um leitor qualificado, que você sempre foi, não só da União, como de todos os veículos de comunicação aqui, mas da União, como você diz, e hoje é único, né? Como é que você dá uma avaliada nesse projeto de jornal impresso, de 132 anos agora vai fazer em fevereiro do próximo ano, né? E que deu certo, né? Até hoje resiste. É verdade, é um patrimônio hoje que na realidade, um patrimônio do Brasil, né? Até porque a história da Paraíba não é uma história pequena dentro da história do Brasil, é uma história gigante. Muito pelo contrário, né? É uma história importantíssima, né? E a União, ela é ao mesmo tempo resultado dessa história
ela é quem resiste a essa história e em alguns momentos até protagonista também, né? E isso naturalmente dá à União uma importância gigantesca que felizmente tem sido reconhecida pelos governos, né? Nesse momento, digamos assim, de virada das tecnologias, né? Porque eu, particularmente, eu acho que esse custo do jornal impresso é um custo que deveria continuar. Tem todas essas ponderações, as questões ecológicas, a questão do uso do papel, né? Mas esse modo, até de forma didática, sabe, nessa transição tecnológica que está havendo, eu considero de uma importância gigantesca. Você acha que há espaço para essa coexistência, pelo menos, de uma plataforma tão antiga como o jornal impresso com as novas tecnologias? Eu acho que isso vai muito da condução, digamos assim, da própria sociedade, né? Dos costumes. Então, não só para a União, entendeu? Mas para fora de São Paulo, Estado de São Paulo, New York Times, sei lá, qualquer um desses. Eu acredito, não sei se isso é um pouco de romantismo de minha parte, né? Porque eu entendo também, até porque convivi, tive que aprender a amar. Um pouco, aprender a amar. Mas eu acredito que sim, sabe? Sim, por essa necessidade. Por quê? Porque você não pode simplesmente... isso aconteceu com digamos, outros recursos tecnológicos, né, que deixaram simplesmente de existir, né? Mas no caso do papel, né, da sua possibilidade, por exemplo, de registro, de marcar, de guarda, né? Você sabe, por exemplo, que é muito simples, muito fácil você rasgar ou queimar uma folha de jornal, né? Mas é muito mais fácil você apagar um arquivo eletrônico, né? Então, essa memória, por exemplo, para o diário oficial, né? Para um jornal, eu acho que é uma coisa... Que retrata o aqui e agora do dia a dia, né? E é palpável, né? Ou seja, diferente da tecnologia que até pela inteligência artificial e o interesse de quem está por trás daquele aparato... Pode modificar totalmente, né? Aqui está o registro. Exatamente. Você pode entrar num arquivo, por exemplo, de uma biblioteca nacional eletrônica, né? Em determinado momento, e com um clique você destruir aquilo tudo ou simplesmente transformar, né? Aquilo. A inteligência artificial hoje oferece isso. Aí, nesse caso específico do impresso, principalmente como uma instituição que é Estado, que é prefeitura, né? Que é nação, por exemplo, que é país, eu acho que esse suporte do impresso, ele é importante estrategicamente, né? Além do simples fato de você ter isso, pô, tem uma criança e você vê ela se relacionando com o jornal, lendo um jornal, dá a ele essa possibilidade, né? Eu acredito que comercialmente isso realmente é praticamente impossível, né? Mas do ponto de vista de guarda da memória, de guarda da história, eu acho que é uma obrigação, sim, dos estados, dos entes federativos da própria nação, de ter um instrumento como hoje a União tem, e só ela tem, né? Gilson, algum fato que você gostaria de acrescentar, algum tema que a gente não abordou aqui na nossa conversa? E fique à vontade aí para as suas considerações finais. Luiz, a gente teve muitas experiências aqui positivas, né? Aqui na União, né? Eu acho que para mim o que teve de mais marcante mesmo foi essa virada com investimento em novos equipamentos, né? Em 2012, hoje mais ainda, né? Você falou, chamou a atenção para uma máquina nova que a União tem, né? E quando nós começamos a fazer esse projeto, o governo resolveu fazer esse investimento e dotar a União de novos equipamentos, né? De novos equipamentos de impressão, né? De paginação, inclusive de composição, né? Como tem uma máquina aqui, agora eu esqueço o nome dela, mas que você coloca que a revista sai pronta, né? A alceadora, né? A alceadeira. Alceadeira, faz o Correio das Artes, né? Caderno todinho. As próprias guilhotinas também eletrônicas. Eletrônicas, né? Então, para mim, o que teve de mais importante foi aquilo. Exatamente por pensar um pouco da forma como eu falei, dessa necessidade que eu acho que é do Estado, que é uma demanda que é do poder público, né?
de manter isso aqui vivo e pujante, e funcionando, né, e moderno, né? Então, eu que vivi naquele momento, para mim foi um momento de muita alegria ver aquelas máquinas todas chegarem aqui e ver, por exemplo, o primeiro Correio das Artes saindo de dentro da alceadeira, né? Inclusive, eu tenho essas imagens gravadas que eu fiz por essa emoção, por essa alegria que eu digo, pô, isso aqui vai continuar durante um bom tempo, né? Que a gente tinha, você sabe muito bem, né? Há muito tempo que a gente tinha aquela ameaça de que a União vai se acabar, né? E ali, naquele momento... Tanto é que acabaram-se o Momento, o Norte, Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, né? Pois é, infelizmente, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, infelizmente, né, os jornais impressos praticamente estão deixando de existir. Então, não só falando de jornal, mas também como gráfica, né? Como gráfica, por quê? Porque, por exemplo, a demanda que existe para produtos gráficos, né? Hoje, dentro de uma estrutura como é a do governo do Estado, né? Ela demanda não apenas uma união, mas demanda duas uniões, a questão de estrutura. De estrutura. Né? Eu acho que necessidade de produção. De produção, exatamente. Você tem, na realidade, uma dificuldade muito grande de linkar, digamos, de pegar esse universo que é uma gestão pública de um Estado, né, e conseguir fazer fluir para o lugar certo, né, aquela determinada demanda. Né? Que, como, por exemplo, um livro didático, eu lembro que nós passamos por um momento aqui, que chegou uma demanda de um livro e a dificuldade que a gente tinha, que a gente não tinha como imprimir, por quê? Porque a bitola era diferente, ou seja, o padrão gráfico era diferente. Como é que você resolve isso? Simplesmente ajustando, então, se é de 22 por 16, então vamos botar, vai ser de 20 por 15, que é a bitola que a gente tem, estou dando um exemplo aqui, né? Então, isso, se você considerar as demandas que tem no Estado todinho, o Estado pode muito bem produzir aqui, né? Aqui, de forma mais barata e com mais qualidade, porque às vezes você tem uma demanda que, se ela for muito gigantesca, ela sozinha paga o custo do ano todinho. Do ano todo. Pois é. Pois é. Então, essa questão desse ajuste, né? Essa engenharia, digamos assim, que faça adequadamente a demanda chegar ao ponto de produção, no caso da União, só isso aí justifica essa estrutura aqui mantida viva ainda por muito tempo. Gilson, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Memórias da União e a você que nos priva da sua audiência, o nosso agradecimento também e até a próxima edição.